Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre as sentenças ultra petita, citra petita e extra petita, que é um tema muito importante quando nós estudamos as sentenças e que normalmente o pessoal acaba fazendo uma certa confusão por causa dos termos aí em latim. Mas, na verdade, como você vai ver, não é difícil compreender esse assunto. E esse vídeo é um vídeo especial para o meu amigo Douglas Micos. Bom, a primeira coisa a dizer quando nós estudamos esse assunto é que existe uma relação direta desse tema com o princípio da inércia da jurisdição e com a expressão específica do princípio da inércia da jurisdição, que é o princípio da demanda. Isso está no artigo 2º do novo Código de Processo Civil e nós já estudamos esse tema num outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link para os vídeos que estão correlacionados com o tema que a gente está estudando aqui, e eu também vou deixar transcritos aqui na descrição os artigos do novo Código de Processo Civil que eu for mencionando ao longo do vídeo. E para o que nos interessa aqui, o princípio da demanda se traduz no que se chama de regra da adstrição da sentença ao pedido ou regra da congruência da sentença com o pedido. Ou seja, a sentença precisa estar adstrita ao pedido, precisa ser congruente com o pedido. Em outras palavras, o juiz está vinculado na sentença ao que o autor pediu. A sentença precisa ficar dentro daquilo que foi pedido pelo autor. Essa é a regra da congruência ou da adstrição da sentença ao pedido, e como consequência disso, nós temos aí as sentenças extra, citra ou ultra petita. Na verdade, quando essa regra não for observada, nós temos esses tipos diferentes de sentença. Então vamos direto ao que interessa, vamos direto aos termos, vamos direto às expressões. A primeira delas é a sentença ultra petita. Sentença ultra petita é aquela que vai além do pedido. É a sentença na qual o juiz concede mais do que o autor pediu. Por exemplo, um exemplo bem simples, o autor pede que o réu seja condenado a pagar R$1.000 e o juiz condena o réu a pagar R$2.000. Bom, o próximo termo, então, a próxima expressão, o próximo tipo de sentença, a sentença citra petita, é a sentença que vai aquém do pedido, que está abaixo do pedido. Então, para facilitar a sua compreensão, para facilitar você gravar o tema, faça sempre essa contraposição. Sentença ultra e sentença citra. A sentença que vai além e a sentença que vai aquém, ou que fica abaixo. Ultra vai além, citra fica abaixo, vai aquém. Bom, agora aqui então, o exemplo, a gente só inverte. O autor pede que o juiz condene o réu a pagar R$2.000 e o juiz aprecia a relação de direito material como se o pedido do autor fosse relativo apenas a R$1.000. Aqui é importante compreender que a sentença citra petita diz respeito à fundamentação da sentença, ou seja, aquela parte da sentença na qual o juiz aprecia a relação de direito material. Por quê? Porque a sentença pode conceder menos do que o autor pede, desde que na sentença o juiz aprecie tudo que foi pedido pelo autor. Então, na fundamentação, o juiz aprecia o pedido, todo o pedido, e aí percebe que o autor não tem direito a uma parte do que ele pediu. O resultado disso é que a condenação ou a sentença vai ser apenas de procedência parcial do pedido. Sentença de procedência parcial do pedido é uma coisa e é válida, porque o juiz apreciou o total da relação de direito material e chegou à conclusão de que o autor não tinha direito a uma parte do que pediu. Agora, a sentença citra petita é uma sentença na qual, na fundamentação, o juiz deixa de lado uma parte do direito material, simplesmente se omite, e aí, consequentemente, a sentença vai apreciar apenas uma parte do pedido, vai ficar abaixo do pedido, e por isso ela terá um problema, e por isso ela será nula, como nós vamos ver logo adiante. E por fim, aí você pode também fazer uma contraposição, né, entre a sentença ultra petita e esta aqui. Por fim, nós temos a sentença extra petita.
Sentença ultra petita, lembre, é aquela que vai além do pedido, concede mais do que o autor pediu. A sentença extra petita, por sua vez, é a sentença que está fora do pedido, que julga diferentemente do que aquilo que foi pedido pelo autor. Ou seja, o autor pede uma coisa e o juiz concede outra coisa. E essa sentença extra petita, ela pode ser de dois tipos. Ela pode dizer respeito ao objeto, que é o próprio bem jurídico, né, que é o pedido, que diz respeito ao pedido mediato, e ela pode dizer respeito à tutela jurisdicional, a prestação efetivamente pedida pelo autor, e isso diz respeito ao pedido imediato, né? Essa diferença entre pedido mediato e pedido imediato nós também já estudamos aqui no canal. Bom, vamos para exemplos de novo. Objeto, né? Sentença extra petita quanto ao objeto. O juiz concede objeto diverso daquele pedido pelo autor. Por exemplo, o autor formula o seu pedido relativamente a um imóvel, ao imóvel A, e o juiz concede o pedido a respeito de outro imóvel, do imóvel B. Essa é uma sentença extra petita por julgamento relativo a objeto diferente do pretendido pelo autor. E o segundo tipo, a sentença extra petita por julgamento de prestação de natureza diversa, ou relativa à prestação de natureza diversa. Então nós temos a tutela jurisdicional pedida pelo autor, não é concedida pelo juiz, o juiz concede uma tutela jurisdicional de natureza diferente. Então, por exemplo, o autor pede uma sentença condenatória, que o juiz condene o réu a pagar uma determinada quantia, e o juiz, então, presta tutela jurisdicional constitutiva, sentença anulatória. O autor pede a condenação e o juiz anula o contrato. Nós temos aqui uma tutela jurisdicional diferente da pedida pelo autor. Essa sentença é extra petita também. Esses dois tipos de sentença extra petita, junto com a sentença ultra petita, você vai encontrar no artigo 492 do Código de Processo Civil. De novo, lembre que eu vou deixar ele transcrito aqui na descrição. Agora, para nos encaminharmos para o fim, vamos ver primeiro qual é a consequência do julgamento ultra, citra ou extra petita, ou seja, qual é a consequência da violação da regra da adstrição da sentença ao pedido. Bom, a consequência da violação da regra da adstrição da sentença ao pedido é a nulidade da sentença. Mas agora, cuidado, aqui no novo Código de Processo Civil nós temos uma peculiaridade a respeito desse assunto. Apesar de a sentença ser nula, o Código de Processo Civil determina que o tribunal, ao reconhecer a nulidade da sentença, aprecie imediatamente o pedido. Ou seja, o tribunal não deve cassar no recurso da parte prejudicada, né? O tribunal não deve cassar a sentença e determinar que o juiz de primeiro grau decida de novo. O tribunal deve reconhecer essa nulidade e ele mesmo apreciar o pedido da forma correta. A ideia aqui é que se ganhe tempo. A ideia aqui é evitar que o processo tramite de forma muito demorada. Para encerrar, então, uma última observação é que a regra da adstrição da sentença ao pedido, ela vale com toda a força hoje quando nós estamos falando de sentença condenatória. Ou seja, quando o pedido é para pagamento de quantia certa, quando envolver dinheiro. Então, quando nós estivermos falando de dinheiro, de sentença condenatória, essa regra da adstrição da sentença ao pedido e essa consequência, então, da sentença ultra, citra e extra petita é verificada na sua plenitude, na sua integralidade. Mas, em razão do avanço do processo civil em direção à tutela jurisdicional efetiva, assunto que nós também já estudamos aqui no canal, o que nós temos hoje é que, quando nós estivermos tratando de obrigação de fazer, de não fazer, então o juiz não está adstrito aos pedidos feitos pelo autor. O que se quer, nesse caso, é que o juiz dê tutela efetiva ao direito material. Ou seja, o que se está preocupado é com a relação de direito material e com as necessidades da relação de direito material. Por isso, o juiz pode conceder
um pedido diferente daquele postulado pelo autor, desde que isso vá ao encontro das necessidades da relação de direito material. E isso está no artigo 497 do Código de Processo Civil. E mais especificamente nas expressões tutela específica e resultado prático equivalente. Então, quando o Código de Processo Civil determina que o juiz conceda a tutela específica da relação de direito material ou o resultado prático equivalente, aí nós vemos essa quebra entre a sentença e o pedido, essa quebra da regra da relação de adstrição da sentença ao pedido. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.